E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre as propriedades coligativas. Só que antes de mais nada, eu gostaria de dizer que as propriedades coligativas não estão preocupadas com a quantidade, com quanto você tem, de forma alguma, certo? Quando eu falo propriedades coligativas, eu estou me referindo ao caráter do meu soluto, a natureza do meu soluto, como ele é, e não quanto ele tem, certo? Isso a grosso modo, evidentemente, certo? Bom, as propriedades do solvente que são alteradas, que são modificadas pela introdução, pela inserção de um soluto, chama-se propriedades coligativas. Nós temos várias propriedades coligativas, a saber, a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a pressão osmótica. Num primeiro instante, nós vamos nos ater à tonoscopia. O que vem a ser a tonoscopia propriamente? A tonoscopia significa o abaixamento da pressão de vapor. Quando nós abaixamos a pressão de vapor, nós estamos nos referindo à tonoscopia. Eu vou esquematizar um quadro para ilustrar bem aí, para ficar bem claro, tá? Vamos supor que nós tenhamos um gráfico, aqui as minhas abscissas, o eixo X, em que eu tenho a temperatura, que é dada por graus Celsius, tá? Então eu tenho a temperatura, que é dada por graus Celsius, e no eixo Y, nas ordenadas, eu tenho a pressão, que é dada por milímetros de mercúrio, tá? Então aqui nas ordenadas, eixo Y, eu tenho a minha pressão que é dada por milímetros de mercúrio, certo? Bom, vamos supor que nós tenhamos, uma curva aqui, tá? Essa curva é o éter. Vocês já vão entender por que só pode ser o éter, tá? Aqui nós temos o éter, certo? Seguido esse éter por acetona, certo? Acetona. Depois nós temos o N-hexano. Depois nós temos o que? Nós temos o benzeno. Depois nós temos a água, certo? Nós temos a água. Aqui nós vamos ter a água. E por último, finalmente, nós temos o N-octano. N-octano. São as substâncias que eu disponibilizo em um quadro, tá? Da temperatura em função da pressão. Aquele que estiver mais à minha esquerda, que estiver situado mais à minha esquerda, evidentemente será mais volátil. Neste caso, neste gráfico aqui, quem é mais volátil? Ora, as bolas, é mais volátil aquele que estiver mais, olha o termo, mais à minha esquerda. Ora, quem está mais à minha esquerda? O éter. Logo, o éter é a minha substância mais volátil que eu tenho, certo? Então, quem estiver mais à minha esquerda será com certeza mais volátil. Bom, agora vamos aplicar a lei de Raoult. Nós falamos Raoult, só que se escreve de outra maneira. Para que serve? São os cálculos que nós temos que ver em propriedades coligativas. É para nós vermos de quanto é essa variação, esse abaixamento da pressão de vapor. Você vai saber numericamente quanto que é essa variação na pressão de vapor, tá? Então nós vamos estudar o que? A lei, lei, porque é uma lei de Raoult. Se escreve Raoult, se escreve de uma outra forma, só que se fala Raoult. Se escreve R-A-O-U-L-T, Raoult,
certo? Se fala Raul, certo? E aí nós falamos o seguinte, que o delta P dividido pelo P0 é igual ao X. Não entendi nada disso aí. O que significa isso aí? Traduz para mim. Bom, temos que saber ler estas expressões matemáticas. A expressão toda, ΔP dividido por P0, toda esta expressão aqui, ΔP dividido por P0, significa abaixamento relativo da pressão de vapor. Por que relativo? Porque é uma coisa em relação a outra. Por isso que é relativo, né? E é um abaixamento, porque o primeiro efeito coligativo que nós estamos estudando é a tonoscopia. Logo, a tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor. Então, ΔP sobre P0 só pode ser o abaixamento, né? Como é uma coisa em relação a outra, é relativo, né? E se é P, evidentemente, só pode ser pressão de vapor, certo? Então, é o abaixamento relativo da pressão de vapor. É como eu leio toda essa expressão, ΔP dividido por P0 igual a X, essa expressão toda eu leio como abaixamento relativo da pressão de vapor. Vai ser igual a X. Quem é o X mesmo? É a fração molar do soluto. Então, eu posso dizer com certeza que o abaixamento relativo da pressão de vapor é igual a X. Da mesma forma, se nós fôssemos ler separadamente, unidade por unidade não, membro por membro, como que eu leria isso aí? O que significa ΔP? Só o ΔP sozinho, o ΔP sozinho. O ΔP sozinho significa abaixamento absoluto da pressão de vapor. Então, tudo isso aqui sozinho é abaixamento absoluto da pressão de vapor. P0 significa pressão de vapor do solvente puro. Quando o solvente está puro, é P0, tá? E X, evidentemente, é a fração molar do soluto. Então, escrevam aí no caderno separadamente, né? Para vocês estudarem, né? Vocês podem falar que quando nós temos delta, vou escrever aqui, ó, ΔP sozinho, isso aqui é abaixamento, tá? Abaixamento absoluto da pressão de vapor, que eu vou escrever só por PV, tá? Isso é o ΔP. O P0 é o que, pessoal? O P0 é a pressão de vapor do solvente puro, tá? Então, é a pressão de vapor do solvente puro, tá? Isso que significa P0. E o X só pode ser o quê? A fração molar do soluto. Fração molar do soluto. É isso que diz a lei de Raul. Além disso, a lei de Raul diz ainda que toda essa expressão, ou seja, que o abaixamento relativo da pressão de vapor, além de ser igual à fração molar do soluto, pode ser igual à constante tonoscópica vezes a molalidade. Vocês escreveram esses membros aqui separadamente, né? Eu vou escrever aqui mais uma vez, ó, aqui, ó. Quando eu tiver ΔP dividido por P0, toda essa expressão significa o quê? Abaixamento relativo, que eu cansei de falar, relativo da pressão de vapor, que eu vou escrever só por PV. Relativo da pressão de vapor, certo? Tá. Além de ser igual a X, vou escrever aqui mais pra cima, talvez vocês não enxergam, certo? Mas acho que enxerga assim. Então eu posso falar que o ΔP dividido pelo P é igual a, pelo P0, não é só P, pelo P0 é igual a X, certo? Dá pra enxergar aí, né? Deixa aí no canto, tá? Vou escrever mais pra cima, Então, o abaixamento relativo da pressão de vapor, ou seja, ΔP dividido pelo P0 é igual a X, que é a fração molar. Dá pra enxergar, né? Eu vou apagar isso aqui. Eu posso dizer que além de ser igual ao X, toda essa expressão, ou seja, o abaixamento relativo da pressão de vapor, é igual a constante tonoscópica. Se a pressão de vapor ser o abaixamento, só pode ser a constante tonoscópica vezes
a molalidade, tá? Então esses termos aqui é o quê? Isso aqui, KT é constante tonoscópica e W é molalidade. Bom, então vamos escrever assim, vê se vou baixar mais aqui, baixar mais, certo? Aí o KT é o quê? É a constante tonoscópica, claro, porque nós estamos estudando tonoscopia, tonoscópica para água. Essa constante tonoscópica tem um valor, é igual a 0,018. Então, para água, certo? Vale quantos? Vale 0,018 molar menos 1, certo? Bom, então esse é o valor para água. Claro, você não tem que decorar constante tonoscópica de substâncias que é dado no exercício. No caso da água, você decora de tanto fazer, que é o quê? 0,018 molar, tá? Bom, o W é a molalidade, vocês já estudaram isso. Molalidade, que é mol por quilo. Molalidade, que é o quê? Mol por quilo, né? Mol por quilo, vocês já estudaram isso, não vou repetir. Certo? É isso então. E aí, quando eu tiver ΔP, que eu falei aqui, deixa eu subir, ó. Se tiver ΔP, que é o abaixamento absoluto da pressão de vapor, na verdade, o ΔP nada mais é que uma variação do P menos o P0. Ou seja, né, no caso da pressão de vapor na solução menos a pressão de vapor do soluto na solução. Vai ser P menos P0. P vai ser a pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão de vapor da solução. P de pressão de vapor. Então, P é pressão de vapor da solução. E o P0 é a pressão de vapor do solvente puro na solução, tá? Então, só mais uma vez. O ΔP sozinho significa abaixamento absoluto, ele sozinho, da pressão de vapor. Ele pode ser calculado através da diferença P menos P0. P significa o quê? Pressão de vapor, certo? Na solução. É a pressão de vapor que você tem na solução, tá? Agora, quando é P0 especificamente, é a pressão de vapor do solvente puro na solução. É isso que nós temos. Muito obrigado.